Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem que seja necessário trabalhar mais por isso. Hoje eu quero te explicar o passo a passo para você se planejar financeiramente para que você possa cuidar melhor do seu dinheiro, mesmo ganhando pouco. Eu aplico esse passo a passo na minha vida financeira há muitos anos e ter um planejamento financeiro fez toda a diferença para que eu pudesse ter uma segunda fonte de renda trabalhando para mim. E nesse vídeo eu vou te explicar os exatos passos que você precisa aplicar para que você organize a sua vida financeira. E antes de entrar nesses detalhes, eu peço que você deixe o seu curtir aqui no vídeo, não custa nada para você, mas me ajuda muito e ainda ajuda o algoritmo a distribuir o vídeo para mais e mais pessoas. Também compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar, me siga no Instagram e também me siga nas minhas outras redes sociais. Então, como então que você pode fazer para se planejar financeiramente? O passo a passo que eu vou te explicar não usa nenhuma planilha de Excel. Por quê? Porque é um método muito simples e muito eficiente de se planejar. Eu tentei usar todo tipo de planilha e eu nunca consegui fazer com que nenhuma delas realmente pudesse me ajudar. Então, por muito tempo, eu usei, sabe o quê? Papel e caneta. Sim, papel e caneta. Eu fiz isso até que no ano de 2019 eu descobri um aplicativo muito interessante e eu passei a usar ele. E o que me ajudou de verdade não foi exatamente o papel e a caneta, e não foi exatamente esse aplicativo. O que me ajudou de verdade foi o passo a passo que, depois de um tempo, eu inseri dentro desse aplicativo. E esse aplicativo se chama Wise Cash. Esse aplicativo ele é extremamente simples de ser usado e ainda proporciona que você possa enxergar com muita clareza para onde que está indo o seu dinheiro. O Wise Cash é um aplicativo gratuito que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E antes de mais nada, eu quero te dizer que eu não tenho nenhuma vinculação com essa empresa e eu também não sou patrocinado por ela. A minha única relação com esse aplicativo é que eu sou um usuário dele e ponto. Então não fique pensando também que o Wise Cash é um aplicativo milagroso, porque não é. O grande segredo, como eu te falei, está no passo a passo. E é esse passo a passo que vai te auxiliar no seu planejamento financeiro. E é esse passo a passo na realidade, esse passo a passo vai ser auxiliado por esse aplicativo. O Wise Cash ele vai servir então como uma ferramenta para auxiliar o seu planejamento financeiro. E por esse motivo, você precisa ficar atento exatamente ao passo a passo que eu vou te explicar, porque é isso que realmente vai te ajudar a se planejar financeiramente. Tranquilo até aqui? Ótimo! Mas por que eu particularmente eu não gosto de usar planilha? Eu te digo, porque para você criar o seu planejamento financeiro, você vai precisar anotar absolutamente todos os seus ganhos e todos os seus gastos. E se você tiver que lançar tudo em uma planilha, você vai precisar se organizar para não esquecer de nada. Então você vai precisar se organizar para anotar e depois você vai precisar se organizar de novo para colocar o seu planejamento em prática, para anotar de novo naquela planilha. Então uma planilha te obriga a se organizar para você se organizar. A planilha acaba sendo a organização da organização. E por esse motivo, eu particularmente eu não gosto delas. Principalmente se você está começando agora. Geralmente, a maioria das planilhas elas são criadas em arquivos de Excel. E esses arquivos acabam sendo cheios de códigos e de macros. E essa complexidade desses arquivos, eles não te deixam ter essas planilhas dentro do seu celular. Então, na grande maioria dos casos, as planilhas de Excel acabam ficando no seu computador ou no seu notebook. E se é assim, você vai ter que anotar todos os seus ganhos e todos os seus gastos em algum lugar para lançar tudo isso em um segundo momento. Ou seja, quando você estiver na frente do seu computador ou na frente do seu notebook. E se você está começando a se organizar agora, essa mão de obra toda, ela vai acabar te atrapalhando. Nada impede você de usar uma planilha futuramente, mas nesse momento eu acredito que você deve começar de maneira muito mais simples e de maneira muito mais prática. Isso ficou claro? Ótimo, então. Dito tudo isso, como que você começa o seu planejamento financeiro? Qual vai ser o seu primeiro passo? E eu te digo, você vai começar baixando o aplicativo Wise Cash no seu celular e depois que ele estiver instalado no seu celular, você vai anotar absolutamente todos os seus ganhos e todos os seus gastos nele. É isso mesmo que você precisa fazer. Lá no início do meu planejamento financeiro, quando eu ainda era um adolescente, eu tinha sempre comigo um pedaço de papel e uma caneta, como eu te comentei agora mesmo.
Era um papelzinho qualquer que eu anotava para depois marcar nas minhas anotações oficiais em casa. Que também as minhas anotações oficiais eram em papel. Na época da escola, eu anotava até nas minhas apostilas o que eu gastava na cantina para não esquecer de nada. E depois, quando eu chegava em casa, eu ia lá e anotava no meu papel oficial. Depois de um tempo, eu tornei essa minha organização mais prática. E isso aconteceu quando eu consegui o meu primeiro cartão de crédito. Ao ter o meu cartão, eu comecei a comprar quase tudo através dele. E isso facilitou muito a questão dos meus gastos. Eu encurtava muito o caminho de registrar os meus gastos comprando tudo pelo cartão de crédito. E isso diminuía a minha necessidade de estar com papel e caneta em todo lugar. Mas nessa época, eu ainda comprava algumas coisas usando dinheiro. Então eu ainda precisava de um papelzinho para anotar esses gastos. E sempre que eu chegava em casa, eu transcrevia os gastos para as minhas anotações oficiais. Eu fiz isso por muitos anos, até chegar em um ponto em que eu parei de usar dinheiro e eu passei a usar só o meu cartão de crédito. Mas por que eu estou te contando isso? É porque você precisa começar a anotar os seus ganhos e os seus gastos, porque isso é o seu primeiro passo. Esse é o seu primeiro passo para desenvolver o seu planejamento financeiro. Mas para fazer isso, para fazer todas essas anotações, você vai precisar de uma técnica para facilitar esse processo. E uma boa técnica para facilitar as suas anotações consiste em você concentrar todos os seus gastos em um só lugar, como por exemplo, em um cartão de crédito ou um cartão de débito. Isso porque um cartão sempre vai registrar todos os seus gastos e ele vai fazer... E você vai fazer isso de maneira organizada e ainda vai impedir também que você se esqueça de alguma coisa. Então uma boa dica que eu te dou é justamente você concentrar os seus gastos em um cartão de crédito ou de débito. Por quê? Porque isso vai facilitar muito o registro da sua vida financeira. Se você já usa cartão para tudo na sua vida, então esse primeiro passo vai ser bem tranquilo para você aplicar. Por outro lado, eu sei que existem pessoas que não têm muita afinidade com cartões. Se esse for o seu caso, eu sei que você talvez nem goste de cartão de crédito. E eu também sei que você ainda gosta de usar dinheiro em espécie. Eu sei de tudo isso. Então, por esse motivo, você vai anotar todos os seus gastos e também todos os seus ganhos diretamente no aplicativo do Wise Cash, mas já sabendo que você pode correr algum risco de esquecer de anotar alguma coisa no aplicativo. Então, para isso, você vai precisar ter muita atenção para não esquecer de nada. E eu vou te ensinar como que você faz para não esquecer de anotar nada, mas isso vai ser lá no segundo passo. Tranquilo com relação a isso? Ótimo! E com relação a você que gosta de usar o cartão, você também deve usar o Wise Cash. Por quê? Porque os dois vão te ajudar a se planejar. Você que já usa o cartão para todos os seus gastos, você pode ficar mais tranquilo, porque provavelmente você não vai se esquecer de lançar nada no Wise Cash. Ao usar esse aplicativo, você vai lançar tudo de maneira rápida e prática. Então, nele você vai ter a data de quando você gastou ou de quando você ganhou, vai ter a descrição do que você gastou ou que você ganhou e vai ter o valor do que você gastou ou que você ganhou. Nele você vai ter a data, a descrição e o valor dos seus ganhos e dos seus gastos. E além de tudo isso, o aplicativo ainda vai possibilitar uma coisa muito legal. Ele vai possibilitar que você encaixe os seus ganhos e os seus gastos dentro de algumas categorias. Quais categorias? Você vai poder encaixar os ganhos e os gastos nas categorias que você quiser. Então, por esse motivo, você vai poder criar categorias como alimentação, veículo, casa, lazer, educação, etc. Você vai ver que o aplicativo permite criar as categorias que você quiser. Então, nele, você vai poder se organizar da maneira que fica mais prática para você. Nele, você também vai poder categorizar todos os seus meios de pagamento e de recebimento. Por exemplo, você vai poder lançar tudo o que você gastou no cartão de crédito, tudo o que você gastou em dinheiro em espécie, tudo o que você gastou no seu ticket, etc. Do outro lado da moeda, você vai poder lançar tudo o que você recebeu de salário, tudo o que você recebeu de vale alimentação, tudo que você recebeu fazendo uma renda extra, por exemplo. Além de tudo isso, você ainda vai poder lançar por quais meios você recebeu. Você vai poder lançar se você recebeu na sua conta bancária, se você recebeu dinheiro em espécie, etc. E sabendo de tudo isso,
Como que vai funcionar na prática o seu planejamento financeiro em relação a esse primeiro passo? Muito simples. Você vai anotar todos os seus ganhos e todos os seus gastos durante um mês inteiro, sem esquecer de absolutamente nada. E é assim que vai acontecer o seu planejamento financeiro, ou seja, você vai começar baixando o aplicativo, depois que ele estiver instalado no seu celular, você vai anotar absolutamente todos os seus ganhos e todos os seus gastos nele. E você vai fazer isso durante um mês inteiro, sem esquecer nada. Tranquilo com relação a isso? Esse foi, então, o primeiro passo do seu planejamento financeiro pessoal. Vamos passar para o segundo passo. O segundo passo consiste na técnica da imediatidade, que é a técnica que vai te ajudar a nunca esquecer de anotar nada. E para que você não esqueça de nada, você vai precisar estar sempre com o seu celular na mão para anotar todos os seus ganhos e todos os seus gastos no momento em que eles acontecem. É muito importante você ter essa imediatidade, porque sempre que você deixar de anotar, sempre que você deixar para anotar depois, você vai estar sujeito a esquecer. É justamente por isso que um aplicativo de celular vai ser bem mais eficaz do que uma tabela de Excel, que está lá no seu notebook, que está lá na sua casa. Ter essa organização no seu celular vai te permitir essa imediatidade. E é exatamente por isso que na minha adolescência eu andava com um pedacinho de papel e uma caneta, que era para eu não esquecer de nada. É exatamente por isso que é legal você se organizar e usar um cartão para registrar os seus gastos. Por quê? Porque isso vai facilitar muito o lançamento no WiseCash. Isso vai te dar imediatidade. Por isso, é importante lançar o recebimento do seu salário, o recebimento dos seus dividendos, o recebimento dos seus aluguéis, enfim, é importante lançar o recebimento de todos os seus gastos e todos os seus ganhos no momento exato em que eles acontecerem. Então, essa imediatidade é extremamente importante para o seu sucesso, para o sucesso do seu planejamento financeiro. E esse foi, então, o segundo passo. Vamos passar agora para o terceiro passo. Qual vem a ser o terceiro passo? É você organizar todos os seus ganhos e todos os seus gastos em categorias. Eu já falei sobre isso brevemente no vídeo de hoje. Você vai poder criar a categoria imóvel e nela você vai poder lançar tudo relacionado a aluguel, condomínio, água, energia elétrica, limpeza, IPTU, etc. Você vai poder criar, por exemplo, a categoria veículo ou categoria transporte e assim você vai poder lançar tudo relativo a combustível, revisão, lava-jato, seguro, IPVA, etc. E olha que maravilha, o WiseCash permite que você categorize tudo isso dentro dele. Inclusive, esse aplicativo permite que você vá criando categorias conforme a sua necessidade e conforme o seu tipo de organização. Por quê? Porque ele é um aplicativo bastante flexível. E como eu falei, você pode criar categorias, as categorias que mais se encaixam na sua realidade. Você, inclusive, pode ir lançando todos os seus ganhos e todos os seus gastos ao longo do mês, como eu te expliquei lá no primeiro passo, e depois você vem criando as categorias aqui no terceiro passo. Essa ordem ela é bastante específica para que você não fique amarrado, porque fazendo isso você vai estar se disciplinando a lançar tudo. Você vai lançar tudo de maneira imediata e somente em um terceiro momento que você vai categorizar tudo que você lançou. E fazendo isso por um mês completo, você vai ter um raio-x da sua vida financeira. Ao ter esse raio-x, você vai enxergar qual é o tamanho da sua renda e o tamanho dos seus gastos. O mais interessante disso é que quanto mais tempo você fizer essas anotações, maior vai ser o nível de detalhamento das suas finanças pessoais. Imagine você tendo um raio-x detalhado sobre tudo o que aconteceu na sua vida financeira ao longo de um ano inteiro. Pois é. Isso vai te proporcionar ter uma visão bastante estratégica de tudo. Mas, por enquanto, foca em aplicar esse passo a passo por um mês completo. E depois que você fizer isso por um mês, você vai ver que o seu aplicativo ele vai te mostrar exatamente quanto que sobrou do seu orçamento. Ou então, ele vai te mostrar o quanto que o seu orçamento ficou negativo. Então, logo no primeiro mês, você já vai enxergar como anda a sua saúde financeira. Logo no primeiro mês, você já vai saber o quanto do seu orçamento está sobrando ou quanto de renda extra você precisa fazer para cobrir eventual prejuízo. Você compreendeu isso? Ótimo, então. Esse foi o terceiro passo. Vamos passar agora para o quarto passo. E qual vem a ser esse quarto passo? É o passo onde você vai criar os limites para o seu orçamento. Nesse momento, talvez eu possa ter te deixado surpreso. Por quê? Porque muitas pessoas não aceitam que elas precisam ter limites dentro do próprio orçamento. E eu quero te dizer que você tem que
Você precisa saber que criar limites é um ponto de virada na vida financeira de qualquer pessoa. Então, depois que você se organizou por um mês inteiro, no segundo mês você vai criar alguns limites para todo o seu dinheiro. Cada categoria que você criou vai ter o seu respectivo limite. Você não mais vai poder gastar o seu dinheiro da maneira como você bem quiser. Você não mais vai poder investir somente naquilo que sobrou. Mas então, como que você vai fazer para criar esses limites? E eu te explico. Para facilitar o seu planejamento financeiro, você vai dividir o seu orçamento da seguinte forma. Se liga só. 50% de gastos essenciais, ou seja, metade do seu orçamento vai ser destinado para gastos essenciais. 10% vai ser destinado para o seu crescimento pessoal. Outros 10% você vai poder gastar livremente. E 30% você vai destinar para planos de curto, médio e longo prazo. É claro que isso é uma sugestão, mas nesse momento inicial, essa minha sugestão vai te servir como referência para que você se organize minimamente. Eu vou te explicar sobre esses limites de maneira mais detalhada agora. Vamos lá. Eu recomendo que você utilize 50% da sua renda com seus gastos essenciais, como aluguel, comida, energia elétrica, internet, itens de higiene pessoal, etc. Aqui precisa estar incluída a mensalidade da sua faculdade, do seu curso técnico, do seu MBA, da sua pós-graduação, porque tudo isso deve estar dentro dos seus gastos essenciais. Ponto. Por outro lado, ou melhor, dando sequência aqui, eu recomendo que 10% da sua renda sejam utilizadas com seu crescimento pessoal, sejam utilizadas com outros cursos, com outros livros, com eventos de empreendedorismo, com oportunidades de negócio, etc. Nesses 10% vão entrar, por exemplo, aquele seu curso de inglês, que vai te proporcionar uma promoção no trabalho. Aqui nesses 10% vão entrar aquele curso online que você tem interesse em aprender, como marketing digital, como curso de finanças, cursos que vão te proporcionar criar uma renda extra, etc. Ponto de novo. Vamos passar para outros 10%. Então, aqueles outros 10% da sua renda deverão ser utilizados livremente por você com aquilo que te dá satisfação. Esses 10% aqui, você vai poder gastar livremente com qualquer coisa que você quiser. É o gasto da sua liberdade, é o gasto que vai te trazer satisfação. Ponto mais uma vez. Vamos dar sequência aqui. Os outros 30% que restam, eles deverão ser utilizados com os seus planos de curto, médio e longo prazo, incluindo-se aqui a criação da sua reserva de emergência, a compra do seu imóvel, a compra do seu carro e principalmente da criação da sua aposentadoria no futuro. Tranquilo? E eu fecho aqui a relação dos limites que o seu orçamento deve ter, fechando 100% do seu orçamento. Tranquilo? Esse quarto passo ele pode ser inserido no WiseCash dentro da opção de gastos e metas. Você vai ver lá que ele tem uma opção de gastos e metas. E nessa opção de gastos e metas, você vai clicar no botão contendo um halter. Você vai ver que tem um símbolo de um halter de academia lá dentro dessa opção de gastos e metas. E nessa opção, você vai lançar os valores máximos que você pode gastar com cada categoria. É aqui nesse quarto passo que você vai tentar encaixar o seu orçamento dentro dos percentuais que eu acabei de te passar agora, de 50, 10, 10 e 30. É bem provável que o seu orçamento atual ele não se encaixe em nada nesses percentuais. Mas apesar disso, o seu trabalho agora é fazer com que tudo se encaixe dentro desses percentuais. É bem provável que hoje você venha a gastar uns 30% ou mais da sua renda com aquilo que te dá satisfação, mas você não gasta nada, por exemplo, com seu gasto pessoal. É bem provável que o seu orçamento esteja bem fora dos percentuais que eu te falei agora há pouco. E você não precisa ficar preocupado, porque a gente já está resolvendo isso. Nesse momento, você vai precisar fazer todo o possível para encaixar os seus gastos essenciais dentro dos 50% do seu orçamento. Você vai fazer todo o possível para encaixar os seus gastos com crescimento pessoal dentro dos 10% do seu orçamento. E assim por diante. Tranquilo com relação a isso? Ótimo, então. Mais para frente, lá no futuro, é que você vai ajustar esses percentuais de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você entender melhor para você. Mas nesse momento, você vai precisar ajustar tudo isso da maneira como eu te expliquei. Por quê? Porque ao seguir esse padrão que eu te passei, você vai sair da inércia e você vai começar a se organizar minimamente.
E mais um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse quarto passo é que os seus investimentos, eles vão ser realizados ao longo de todo o seu processo de planejamento financeiro pessoal. Porque fazendo assim, você não vai ficar esperando sobrar dinheiro para investir. Porque fazendo assim, você já vai investir da mesma maneira como você lida com os seus gastos hoje. Você vai investir da mesma maneira como você lida da mesma maneira como você gasta. A única diferença dos seus gastos para com os seus investimentos é que os seus gastos você paga para os outros e os seus investimentos você paga para você mesmo. E esse, com certeza, é o grande pulo do gato do planejamento financeiro eficiente. Porque pouco importa se você ganha muito ou se você ganha pouco. Isso não interessa. Você sempre vai investir pelo menos 30% da sua renda. No mínimo, você vai investir 10% no curto prazo, 10% no médio prazo e outros 10% no longo prazo. E não interessa qual seja o tamanho da sua renda. No mínimo, são 30% da sua renda sendo investidos e ponto final. A única mudança que você pode fazer aqui é para mais, nunca para menos. Compreendido isso? Ao se planejar dessa maneira, você vai condicionar o seu cérebro a sempre estar produzindo riquezas, porque ao passo em que você se organiza, você também vai evoluindo patrimonialmente. Isso ficou claro? Pois então eu te digo que esses são os 4 passos para que você realize o seu planejamento financeiro de maneira eficiente. E eu espero que eu possa ter te ajudado com as minhas dicas aqui hoje. Fazendo exatamente como eu te expliquei, você vai ficar muito mais fácil para que você se planeje, sem que você fique igual um bobo alimentando planilha de Excel por aí. Por fim, para finalizar o vídeo de hoje, eu digo que nessa jornada de planejamento financeiro, você deve colocar a sua família no seu pé. Peça para todo mundo te cobrar e inclua todos eles na sua organização. Tendo a cobrança e o apoio da sua família, vai mudar radicalmente. Isso vai ter a cobrança e o apoio da sua família, vai mudar radicalmente a maneira como você lida com o seu dinheiro e vai mudar radicalmente para melhor. Maravilha, pessoal? Então essas eram as minhas considerações e eu espero que elas possam ter te ajudado. Então, mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, eu peço mais uma vez para você deixar o seu curtir, para deixar seu coraçãozinho, peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber notificações, me siga no Instagram, me siga no Twitter, dá uma olhada lá na minha página no meu Facebook e, enfim, me siga nas minhas redes sociais. Então, pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que eu possa ter te ajudado, obrigado, tchau!